Agora, gente, eu tenho que tocar nesse assunto, porque muitas mulheres estão na dúvida sobre o uso da pílula anticoncepcional, o método contraceptivo mais utilizado no mundo. Pois é, ultimamente tivemos agora 2 relatos que ficamos preocupados com isso. Vamos entender melhor, porque olha, de acordo com uma jovem daqui do interior de São Paulo, uma dor de cabeça que não passava se transformou num pesadelo para Juliana. E depois de vários exames, ela descobriu uma trombose cerebral. Ela disse que a causa estava associada à pílula anticoncepcional. Vamos ver esse VT, vamos procurar entender e o Dr. Domingos Mantelli vai tirar as nossas dúvidas já já. Juliana Bardella postou o drama nas redes sociais. Ela disse que teve trombose venosa cerebral e precisou ser internada depois de fazer uso de pílula anticoncepcional durante 5 anos. A jovem relatou que foi parar na UTI por conta da doença, que começou com uma simples dor de cabeça. Segundo a universitária de 22 anos, depois das dores de cabeça insistentes, acordou um dia com perda momentânea de movimentos, seguida pela incapacidade de executar tarefas simples do dia a dia, como comer e ir ao banheiro. O relato de Juliana teve uma grande repercussão nas redes sociais, mais de 150 mil comentários e 56 mil compartilhamentos. O assunto despertou uma série de dúvidas. A principal, se a pílula tem relação com a trombose. E a resposta é sim. Só que na prática não é bem assim. No Brasil, os anticoncepcionais são vendidos sem receita, o que não obriga a mulher a passar por um médico e fazer exames. Os anticoncepcionais relacionados ao desenvolvimento de trombose são os que contêm o hormônio drospirenona. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já emitiu um alerta para que seja comunicada sobre mulheres que tenham reações graves ao medicamento. O alerta foi dado após uma pesquisa da Agência Americana de Saúde, o FDA, que sugeriu um risco aumentado de formação de coágulos sanguíneos, trombose venosa e tromboembolia pulmonar, relacionados ao anticoncepcional. No caso da Juliana, não houve sequelas, mas a trombose pode levar à morte. Uma notícia que assustou a gente, por isso eu pedi ajuda aqui ao Dr. Domingos Mantelli, que é ginecologista, obstetra. Doutor, obrigada por ter vindo. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês, Mari. Vamos conversar então com a Juliana, que foi quem levantou essa dúvida agora pra gente, via Skype. Então, bom dia, Juliana. Juliana já tá na linha, você tá me ouvindo bem, Ju? Bom dia. Bom dia. Estou te ouvindo, sim. Juliana, bom dia. Bom, o seu caso levantou, então, muitas dúvidas, né? Você disse que começou com uma dor de cabeça muito forte, depois você não conseguia mexer os braços, as pernas, você pediu ajuda, então, os seus pais te levaram para o médico e foi diagnosticado, então, uma trombose. Foi isso, Juliana? Foi isso, sim. Começou com uma dor de cabeça, foi aumentando gradativamente, né? Começou pequena, aí no dia que eu passei mal, a dor estava insuportável. Eu parei de mexer o braço direito e a perna direita. E quando cheguei no hospital, eu fiz vários exames. Na ressonância magnética foi diagnosticada a trombose venosa cerebral. Então esse laudo realmente foi dado que você tinha uma trombose e o médico disse que estava associado então à pílula anticoncepcional. Foram os médicos que disseram isso para você, que chegaram a essa conclusão? Sim, eles fizeram algumas perguntas, né, e se eu tinha caso na família, se eu fumava, né, que fumar também predispõe a trombose, e se eu tomava anticoncepcional. Como eu tomava há 5 anos, eles falaram que poderia ser a causa, mas queriam fazer alguns exames sanguíneos para ter certeza. E após eu realizar esses exames, eu não tinha nenhuma alteração do sangue, então a causa foi sim o anticoncepcional. Pois é, Juliana, então eu vou colocar o Dr. Domingos Mantelli aqui no nosso papo, até para poder esclarecer melhor para a gente. Doutor, entramos em contato com o fabricante da pílula e eles disseram que existe uma possibilidade muito remota, muito pequena de uma trombose acontecer. Mas existe mesmo essa possibilidade? Na verdade existe e não é tão remota assim. Ah, é? Toda a pílula anticoncepcional, principalmente com os hormônios combinados, quando você tem estrogênio e progestágeno juntos, você deixa o organismo num estado de hipercoagulabilidade. Se essa mulher tiver qualquer predisposição a fenômenos tromboembólicos, ele aumenta exponencialmente esse risco. Então explica pra gente exatamente o que aconteceu com a Juliana. O que é essa trombose cerebral? A trombose cerebral, na verdade, é um coágulo que se forma e se desprende e vai correndo pelas veias, até chegar numa veia de menor calibre, onde ela vai entupir essa veia.
Então, que ela teve essa trombose cerebral, que a gente chama de AVC, né, o acidente vascular cerebral, trombótico, ou seja, é um acidente que aconteceu onde não rompeu a artéria, mas sim ela foi obstruída. Ele não foi hemorrágico, ela não sangrou no cérebro. É um acidente isquêmico. Essa trombose, esse coágulo entope a artéria, deixa de chegar oxigênio no local e aquela área do cérebro, entre aspas, sofre um infarto, morre. Pelo que o senhor está explicando pra gente, é muito perigoso. Então, ainda bem, Ju, que você está bem. A gente está conversando agora com você ao vivo, a gente está podendo te ver. Não deixou nenhuma sequela, você está bem, porque, pelo que o doutor Mantelli está relatando aqui pra gente, poderia ter sido muito grave, né? Sim, se for diagnosticado precocemente, como foi o caso dela, muitas vezes você consegue reverter e ficar sem sequelas. Agora, tem casos severos que ficam com sequelas. Como é que você tá, Juliana? Vou aproveitar e perguntar para ela, então. Ficou alguma sequela? Você tá bem? Tá normal? Como estava antes? Como foi dito, eu, graças a Deus, fui socorrida a tempo, né? Tive um diagnóstico precoce. Então, hoje eu tô super bem, não tenho mais nenhuma sequela, nenhum sintoma do que eu tive aqueles dias. Chegou naqueles dias, assim, logo após esse AVC, afetar alguma coisa na visão? Me parece que você perdeu um pouquinho da visão, mas agora já voltou ao normal, pelo que você está falando. Mas logo depois desse diagnóstico, você ficou um pouco, assim, teve a sua visão um pouco comprometida, Ju? Sim, a minha visão começou a comprometer no dia que eu cheguei no hospital, já estava bem comprometida. E eu fiquei com essa visão comprometida, assim, depois que eu saí do hospital, acho que umas 2 ou 3 semanas eu tinha diplopia, né, que eu enxergava duplo, mas hoje tá tudo bem, eu tô enxergando normal, graças a Deus. Graças a Deus tá tudo bem. E olha, Juliana, que bom que você veio, então, falar o que aconteceu com você, que serve como alerta, né, doutora? Exatamente. A gente já vai voltar a falar com a Juliana, porque ela teve vários compartilhamentos no Facebook, muitas pessoas escreveram para você. Eu quero saber o que você ouviu dessas pessoas, se outras pessoas se identificaram com o seu caso e chegaram a ter um caso de trombose como você. Já, Ju, você vai responder pra gente, que a gente continua a conversar então com o doutor Domingos Mantelli. Eu fiquei tão impressionada com essas histórias, porque realmente, doutor Domingos Mantelli, Juliana, que está aqui com a gente, que passou por esse caso, ela tomava pílula anticoncepcional, teve uma trombose, doutor Domingos Mantelli está explicando pra gente que é um AVC, que tem riscos muito sérios, pode levar à morte. E eu realmente fiquei muito impressionada, porque é o contraceptivo mais utilizado no mundo. E muitas meninas, Juliana, você sabe disso, acabam tomando até por indicação de uma amiga, né, doutor? Nem sempre é por prescrição médica. O grande problema é que a gente tem que entender, o anticoncepcional, ele é um remédio, ele é uma medicação. E como toda medicação, tem efeitos colaterais. Se for utilizado sem uma indicação precisa, e melhor, sem saber quais são as contraindicações, ou seja, é mais importante a gente saber quais são as contraindicações ao uso do que propriamente a indicação. Porque a indicação você fala, eu quero só não engravidar. Tudo bem, mas se você já tem uma predisposição a ter uma trombose, a ter varizes, se você fuma, se já tem algum histórico familiar de câncer de mama ou até um histórico pessoal, todos esses riscos são potencializados. Por isso é super importante conversar com o ginecologista antes de começar a tomar qualquer tipo de pílula. Fazer algum exame? Tem exames, dosagens hormonais, tem vários exames. Até de repente, se for uma suspeita que a mulher tem algum perfil de risco para trombose, fazer um perfil de trombofilia. Que você pesquisa se ela tem alguma mutação gênica que favoreça o risco de trombose. Olha, você que está ligando agora, nós estamos falando sobre a pílula anticoncepcional. Tem vários tipos, quero até mostrar que trouxe uma bancada cheia de pílulas anticoncepcionais, existem vários tipos. Já o doutor Domingos Mantelli vai explicar pra gente sobre cada tipo de pílula. Existem outros métodos também, mas as mulheres estão com muitas dúvidas, doutor, porque realmente é o método contraceptivo mais utilizado. A Juliana está aqui na linha com a gente, ela chegou a ter uma trombose por conta da pílula anticoncepcional. Ela teve várias perguntas no Facebook, vários compartilhamentos. Já ela vai contar pra gente quais são essas perguntas, mas os nossos telespectadores querem participar também e perguntar pro senhor. Através do 11 97607 4982. Tem perguntas chegando, né, Cris? Bom dia. Bom dia, doutor. Olha só, a Adriana de Catanduva, ela tem uma orientação para tomar a pílula anticoncepcional sem interrupção, de uso contínuo. Ela quer saber quais são os riscos dela fazer esse uso contínuo aí sem intervalo, por quantos anos ela pode fazer isso? Bom, na verdade, existem as indicações para você utilizar uma pílula em uso contínuo. Vou dar um exemplo. A mulher que está em fase de amamentação, que ela já não está menstruando, então ela toma uma pílula só de progestágeno, onde não tem o estrogênio, que é de uso contínuo, onde ela não vai menstruar. Muitas vezes é indicado também um tratamento coadjuvante da endometriose, porque a mulher que tem endometriose ela não pode menstruar.
tem que muitas vezes suspender a menstruação. E essa pílula anticoncepcional vai servir para isso, para ajudá-la. E a mulher que não tem endometriose nem está amamentando, pode tomar Precisa também? ver se ela tem indicação e, como eu disse, se ela não tem nenhuma contraindicação àquele hormônio. E não é qualquer pílula. Não é qualquer pílula. Todas as pílulas, como a gente falou que tem vários tipos, tem várias dosagens, tem de 21 comprimidos na cartela, tem de 24 comprimidos, tem de 28 comprimidos, ou seja, tem vários tipos, com várias dosagens, com estrogênio alto, com estrogênio baixo, com progesterona alta, com progesterona baixa, cada uma tem uma indicação. E é claro que é uma preocupação, né, doutor, né, Zu, que é para toda a família, para a mulher, para o marido, claro, para todos nós, né? Assim, Maria, eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre isso, porque não é qualquer pílula, e tem muitas mulheres que emendam qualquer tipo de pílula para não menstruar. Qual o risco de fazer isso, doutor? Você está potencializando e muito esses riscos de trombose. Quando a gente fala em trombose, no caso dela foi uma trombose cerebral. Se esse coágulo fosse para o pulmão, ia dar um tromboembolismo pulmonar. Olha só. Se fosse para as pernas, ia dar uma trombose venosa profunda. Ou seja, onde aquele coágulo parar, vai obstruir, vai dar uma trombose. Sem contar o risco de inchaço, de varizes, de uma série de outras coisas. Ou seja, potencialize muito, porque o anticoncepcional combinado ele não foi feito para tomar contínuo, ele foi feito para se fazer a pausa. Existem métodos que você é específico para fazer a pausa. Agora, precisa ver quais são as indicações dessa paciente. Ela tem que passar uma avaliação médica obrigatoriamente. O médico é fundamental. Deixa eu falar com a Juliana mais uma vez. Juliana, eu soube que você recebeu muitas mensagens. Você se ou melhor, as mulheres se identificaram com o seu caso. Você recebeu mensagens de algumas mulheres dizendo que também tiveram trombose por conta da pílula anticoncepcional, Ju? Sim, eu recebi muitas mensagens, não foram poucas. De todos os tipos, todos os casos, trombose cerebral, trombolia pulmonar, trombose na perna, e muitas delas em casos que tiveram sequelas, tiveram que fazer cirurgias, ou até mesmo marido que falou que a esposa morreu de trombolia pulmonar, a amiga que morreu também de trombolia pulmonar. Então me deixou muito abalada todos esses relatos, e eu percebi que realmente o meu relato serviu para um certo conforto de as pessoas verem que eu também tive. Então, assim, muitas vieram falar comigo só por contar mesmo o caso, mas algumas também me contaram, olha, eu tô tendo dor de cabeça, tô com medo, por causa do seu relato eu vou no médico, então eu acho que ajudou muito. Juliana, e que bom que justamente você foi socorrida a tempo. Você que mora no interior, você mora em Botucatu, interior aqui de São Paulo, a sua família te socorreu a tempo, graças a Deus deu tudo certo. Mas, doutor, impressionante isso que a Juliana está falando. Quantas mulheres têm e esses casos não vêm à tona? A gente acaba que não ficamos sabendo desses outros casos. Que bom que a Juliana agora está podendo explicar melhor, né? Vir à tona, vir à mídia, e o senhor aqui com a sua ajuda poder explicar pra gente. O mais importante é a gente compreender que cada organismo é único. O seu organismo é diferente da sua amiga, que é diferente da sua irmã. E cada organismo vai ter um tipo de hormônio, vai ter uma dosagem diferente. O histórico familiar conta muito, o histórico pessoal, os hábitos de vida. Tudo isso é determinante para o médico escolher qual o melhor método contraceptivo para aquela paciente. Então, além dessa investigação dos hábitos da pessoa, do histórico familiar, existem exames. Que exames são esses que devem ser feitos? Já o senhor vai explicar para a gente. Algumas coisas acontecem na adolescência. Pode acontecer casos na adolescência para o pai, para a mãe que tem um filho pequeno? Com que idade começa a acontecer? Na verdade, os casos podem acontecer em qualquer época. Tem mulheres que, de repente, tomam anticoncepcional. Durante 6 meses já pode ter um caso de trombose. Tem mulheres que tomam por 10 anos, 15 anos e vai ter um caso de trombose lá na frente. Tudo vai depender da predisposição de cada um. Como eu disse, cada organismo é único. O histórico pessoal, os hábitos de vida, se pratica uma atividade física, se a pessoa fuma ou não, tudo isso vai influenciar para potencializar ou diminuir os riscos dessa trombose acontecer. No caso da Juliana, então, que está participando com a gente, pílula está descartado, então. No caso dela, completamente. Qual seria a alternativa? E eu ainda investigaria se ela tem alguma doença de base, alguma coisa que favoreça ela ter trombose. Ou seja, um perfil de trombofilia, ver se tem alguma mutação genética que favoreça o sangue dela coagular mais do que o normal. Olha, Juliana, eu quero agradecer demais a sua participação. Como você bem disse, serviu de alerta. Muitas pessoas chegaram a ter a trombose. Você disse aqui que pessoas até morreram, faleceram por conta disso. E que bom que você veio para dar esse alerta para a gente, para que a gente realmente procure um médico e a gente se preocupe mais com a nossa saúde. Muito obrigada. Que lição, Juliana, depois de tudo isso que você passou. Que bom que você está bem, saudável agora, bom te ver assim. Mas que lição você leva dessa história toda? Olha, foi muito importante mesmo tudo isso que aconteceu, de eu estar bem agora e poder divulgar isso, né? Eu acho que foi uma forma de passar por cima de tudo isso o melhor possível.
Obrigada, muito obrigada pela sua participação, Juliana. Um beijo para você, saúde, se cuida, Ju. Doutor, o senhor trouxe aqui, então, um útero para a gente poder entender exatamente... Trouxe alguns métodos contraceptivos que são alternativos ao anticoncepcional por boca. Como é que funciona exatamente dentro por exemplo, da gente? Quando a gente vai, aqui nós temos as tubas uterinas, os ovários, aqui o útero propriamente dito e o canal vaginal. Tá. Quando você toma o anticoncepcional coloca o organismo da mulher num estado parecido com o da menopausa. Ou seja, ele vai inibir a ovulação daquela mulher. Os ovários passam a não funcionar na produção hormonal. Então você passa a não menstruar. Muitas vezes, se você tomar de uso contínuo, ou você vai menstruar, mas não vai ovular, por isso que você não engravida. Então depende da indicação. Nós temos, se a mulher ela quer, olha, doutor, eu quero somente não engravidar. Eu tenho outras alternativas. Ah, não, doutor, eu quero tratar a minha endometriose. Ah, não, doutor, eu quero tratar uma síndrome dos ovários policísticos. Então depende muito da indicação. Depende da indicação ou existe um método contraceptivo, aquele que o senhor aconselha, aquele que seria o melhor e o pior? Vai existir o melhor para aquela paciente, para cada caso. Não existe um que seja unânime e fale assim, olha, esse daqui serve para todo mundo. Não. Só aproveitando o gancho, já que eu cheguei a falar agora do início do programa, sobre a pílula do dia seguinte. Joia. Muitas pessoas falam sobre a pílula. Tem um VTzinho? Não? Daqui a pouquinho, então, a gente mostra o VT. Mas, doutor, falando ainda sobre a pílula do dia seguinte, muitas pessoas estão na dúvida também, porque tem mulheres que passam mal, tem outras mulheres que... Bom, tivemos um relato recentemente de uma mulher que chegou a engravidar tomando a pílula do dia seguinte. É possível falhar? É possível, sim. A pílula do dia seguinte, o primeiro ponto dela é que ela não é um método contraceptivo. Ela é um método contraceptivo de emergência. Ela tem uma dosagem hormonal extremamente alta. Uma pílula dessa no dia seguinte tem uma dosagem hormonal que equivale a 20 pílulas anticoncepcionais tomadas de uma única vez. 20 pílulas. Então, você imagina essa mulher que já tem um risco para trombose tomar uma dose 20 vezes maior do que a do anticoncepcional normal. E mesmo assim ela pode falhar, pelo que a gente está vendo. Pode falhar. Se tomada nas primeiras 24 horas após o coito desprotegido, ela tem uma eficiência de proteção de em torno de 95%. Se tomada até 48 horas, 85%. Se tomado até 72 horas, que é o limite, 58%. Tá certo, doutor Domingos Mantelli, obstetra, ginecologista, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. E assim, tirando uma lição de tudo que o senhor nos disse aqui, as mulheres têm que ir ao médico, têm que fazer exames, cada caso é um caso, não existe um método contraceptivo para todas, cada uma vai ser indicada por um determinado tipo. Cada corpo é único, cada mulher tem que ser individualizada e tratada da maneira correta. Existe um método específico para cada tipo de paciente. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Zucca. Mari, olha, como a gente aprendeu aqui hoje, que lição importante, porque... Como vocês disseram desde o começo, é o método anticoncepcional mais utilizado, né? O contraceptivo mais utilizado. Enfim,